sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Tati Ulloa, da Decorando Emoções, e eu vim aqui te contar sobre o conceito de mesa estendida, né? Mini table estendida. Eu queria falar de onde surgiu essa ideia, qual foi... O que aconteceu para a gente fazer uma mesa diferente na AB Casa? A gente está na AB Casa já há bastante tempo, a gente faz a AB Casa já há vários anos, e a gente decidiu fazer uma mesa diferente daquilo que a gente estava acostumado. E eu queria contar para vocês um pouquinho. Se você ainda não viu essa mesa, eu vou deixar a foto dessa mesa em algum lugar aí, para que você possa visualizar a mesa e entender os conceitos por trás dessa decoração. É sempre importante, quando a gente vai fazer alguma coisa para qualquer cliente, entender sobre a necessidade dele. Então, quando eu faço uma mesa de exposição, o objetivo principal da mesa não é mostrar a minha decoração, não é mostrar o que eu estou fazendo, é mostrar o que o meu cliente vende. Então, essa é a minha principal preocupação quando eu faço uma mesa para feiras. Então, eu preciso mostrar o produto do meu cliente. Aí, qual foi a ideia? A Andrea, que é a dona da Global Master, ela falou para mim, falou, Tati, eu queria que você fizesse uma mesa diferente, que a gente pudesse reaproveitar os cilindros que a gente usou na outra mesa e eu deixo por sua conta. Eu falei, ok. E nós tínhamos 3 cilindros e esses cilindros tinham 2 cilindros de 40 centímetros de diâmetro e um cilindro com 50 centímetros de diâmetro. Então, a gente tem a facilidade de conseguir revestir esses cilindros com adesivo, né? Existe uma empresa, quando a gente contrata a montadora, essa montadora já tem o pessoal responsável pela adesivação. Então, a gente usou adesivo no cilindro, ok? Bom, aí, qual foi a minha ideia? Eu falei, bom, vou pensar num tema de menino, porque nós já íamos montar 2 mesas mais femininas, e aí eu falei, vamos montar uma mesa de menino. E eu fui pesquisar a respeito de temas, então eu comecei a pesquisar, eu pesquiso principalmente backgrounds, né? Eu pesquiso fotos, imagens, eu prefiro começar a minha pesquisa dessa forma. Eu nunca pesquiso... Eu não gosto de pesquisar festas quando eu vou fazer algum tema diferente. Eu gosto de pesquisar imagens. E eu comecei a pesquisar essas imagens e eu estava procurando, na verdade, astronauta. E eu estava na minha pesquisa de astronauta e aí eu vi esse robô, que vocês devem ter visto. E eu fiquei apaixonada por esse robô. Eu achei o robô lindo. E se vocês prestarem atenção, o robô, ele não teria como ficar em cima num painel. Eu falei, como é que eu vou colocar esse robô atrás? Eu falei, esse robô, ele é o centro das atenções, ele precisa ser o centro das atenções, porque ele é lindo. E aí, o que eu pensei? Eu falei, bom, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse robô de lado. E aí, nessa concepção de colocar o robô de lado, me veio a ideia. Hoje, a gente tem visto muitas mini tables, né? Já falei sobre isso para vocês, já falei a respeito desse nome, que eu não sou muito fã, mas enfim, a gente tem o conceito da mini table, que são o quê? Que são as mesas menores, né? Normalmente compostas de cilindro, de cubos, de mesas de ferro, e elas são pequenas, né? Elas têm uma dimensão menor. E aí eu pensei, bom, gente, quando a gente fala de mini, qualquer coisa mini, a percepção que o cliente tem é de que é uma coisa mais econômica, de que é uma coisa mais barata. E aí eu pensei, não, eu não posso simplesmente usar 3 cilindros e achar que tá tudo bem. Então, o que eu pensei? A gente vai colocar o robô de um dos lados desse painel e nós vamos colocar o cilindro do lado. Para quê? Para que eu tenha uma dimensão, uma extensão visual muito maior. Então, vocês imaginam, a gente tinha 3 cilindros, 2 de 40 centímetros de diâmetro, 1 de 50, a gente tinha um espaço ali de praticamente 1 metro. Nem isso, quando a gente coloca os cilindros, né, eles ficam... eles têm que ficar juntos, eles não podem ficar estendidos. E aí eu falei, bom, então tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses cilindros na lateral e nós vamos deixar o robô de lado. Porque visualmente eu tenho uma extensão da mini table. E a ideia, se fosse uma festa real, era que a criança pudesse interagir com aquele robô, através de fotos, de brincadeiras lá na frente.
Inclusive, a minha ideia era colocar o robô o mais baixo possível e sempre pensar na idade da criança, na altura da criança. Se a criança fosse mais alta, que eu queria que ela conseguisse tirar a foto na altura do robô. Então, se ela fosse mais alta ou mais baixa, eu subiria esse desenho, eu abaixaria esse desenho, mas a ideia é que a criança pudesse interagir com aquele robô. Inclusive, um amigo meu me disse, falou, Tati, a gente poderia, inclusive, trazer elementos em 3D para esse robô, como braços móveis, por exemplo, perninhas, anteninhas, para a criança poder brincar. E eu achei super interessante essa ideia, eu não tive essa ideia naquele momento, mas aí todos os meus créditos para o Léo, que teve essa ideia, eu achei super fantástica. E aí você tem um visual de festa muito maior, muito mais bonito. Então você consegue ter uma festa mais econômica, onde a mãe pague menos por essa festa, mas ao mesmo tempo você entrega para a mãe alguma coisa que é maior, que é grandiosa e principalmente que é diferente. Porque todo mundo usa painel, todo mundo usa painel. Em vez de você estampar um painel completo com algum desenho, o que você pode fazer? Você pode estampar alguma coisa na lateral. E aí você usa uma parte na mini table e a outra parte você usa alguma coisa, algum desenho, alguma coisa que tenha significado. Então, olha só como são as coisas, né? A gente precisa sempre pensar em novas ideias. Mas quando a gente fala de criatividade, eu sempre digo, a criatividade ela não está aí para a gente encarecer a festa, para a gente deixar uma festa cara. A criatividade serve justamente para a gente economizar e poder ter uma margem muito maior para que a nossa empresa possa crescer. Porque, afinal de contas, não adianta nada a gente fazer festas lindas, cobrar da mãe um preço que não cobre os nossos custos simplesmente porque é legal. A gente precisa pensar na parte financeira. E essa história da mesa lateral, onde a gente tem um elemento de painel para fora da mesa, é uma dica que eu considero super importante aí para você, para que você comece a pensar nisso. E eu vou dizer uma coisa, gente, eu acredito que isso possa ser uma tendência muito, muito forte. Por isso que a gente trouxe essa ideia do robô de lado, né? Até eu ouvi esses dias decoração lateralizada. Eu nem sei se existe essa palavra, mas enfim, é uma decoração aonde fica de lado. O robô, ele é impresso, tá? Aquela impressão que vocês viram na foto, ela é em lona. Então, por causa do stand, né? Ela é em lona, mas ela poderia ser sublimada, com toda certeza. Então, a gente deixa o painel como protagonista de uma forma diferente. E eu queria falar mais um detalhe sobre essa decoração, que eu acho muito importante vocês ficarem atentos. A gente tem visto cada vez mais as pessoas pedindo, perguntando sobre alternativas econômicas, né? E a gente sabe que os balões de látex são lindíssimos. Eu sou apaixonada por balão de látex. Eu acho as guirlandas orgânicas lindas, dão super volume, são incríveis. Mas aquele material a gente usa e depois a gente joga fora. Então, qual era a ideia? Que a gente usasse alguma coisa que desse para reutilizar, que eu conseguisse reaproveitar. E aí surgiu a ideia das luminárias japonesas, que são aquelas luminárias de papel, onde tem aquele ferro dentro, que ela fica gordinha. E qual é a vantagem da luminária de papel? Você consegue reutilizar muitas vezes, desde que você tenha cuidado com o manuseio, né? Não dá para ser de qualquer jeito. Então, a gente coloca a luminária japonesa. Como é que eu fiz, gente? Foi super simples. Eu vou fazer um vídeo quando eu estiver em São Paulo. Daqui a umas semanas eu vou estar em São Paulo, fazendo a gravação de um treinamento para vocês. E aí, como é que eu fiz? Eu usei um fio mais grosso, amarrei na primeira e fui encaixando as demais, porque é super fácil de encaixar. Então, você, além de ter uma economia financeira, por você conseguir reutilizar, você tem uma economia gigantesca de tempo, porque é muito mais rápido você montar as luminárias do que você fazer, eventualmente,
Uma guirlanda orgânica, principalmente se você não tiver habilidade. Claro, quem tem habilidade faz tudo com muito mais rapidez. Mas normalmente as pessoas que eu converso têm uma dificuldade muito grande de fazer. Então eu sugiro que você comece a pensar em alternativas aonde você possa reutilizar o material. Que finalizada a festa, você consiga retirar isso e você consiga usar numa próxima, porque eu acho isso importante. A gente está numa pegada ambiental, a gente está numa pegada mais econômica em relação aos nossos clientes. Então, eu acho bem interessante essa ideia aí de você usar essas luminárias como forma de substituição dos balões. E tem mais, né, gente? Tem muita gente que tem dificuldade de comprar balão na cidade onde mora. A gente tem que falar que a gente está falando com o Brasil, né? E o Brasil, quando a gente fala de São Paulo, maravilhoso, mas quando a gente está falando de outros lugares, aí o negócio começa a ficar complicado. Então, fica aí a minha dica de usar essa guirlanda orgânica de luminária japonesa. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Sim, eu encostei as mesas no painel. Por que eu encostei as mesas no painel? Porque a ideia lá, eu tenho um espaço reduzido por ser uma feira, então eu tenho 90 centímetros de profundidade, então é isso que eu tenho para usar. Se fosse numa festa, eu também poderia deixar as mesas encostadas no painel, porque você poderia juntar a família na frente do robô, né? Você poderia, aquele cilindro que tá, se vocês olharem, tem um cilindro que tá mais pro lado do robô, que é onde está o bolo. Então você poderia afastar um pouquinho, só para eventualmente assoprar uma vela, e você ficar na lateral, sem precisar ter a mesa de frente, né? Existem muitos lugares no Brasil que fazem questão de deixar o espaço para o aniversariante entrar atrás da mesa. Mas a gente também sabe que tem lugares que já não precisa mais, porque depende de onde o bolo vai estar. Então, fica aí essa questão, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, sim, perguntaram aqui sobre a mesa do parabéns. Olha só, a cidade que compra o balão fica a 400 quilômetros de onde eu moro. Ou pela internet, terrível. Olha só, gente, é muito importante a gente pensar em todo mundo, né? Eu que tô aqui falando, que venho aqui falar para as pessoas, eu preciso pensar em trazer alternativas, não só para quem encontra as coisas com facilidade. É por isso que eu sempre falo da criatividade. Eu acredito que a criatividade é o grande pulo do gato para que você possa ter decorações com a sua cara, que você possa fazer algo diferente e que você possa mostrar para a mãe que a sua decoração tem valor, né? Que é só você que faz. Se você quiser, é comigo. Se você não quiser, poxa, você tem as opções lá fora. E isso daí é muito interessante, gente. Eu acho criatividade uma coisa super importante. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu sou de Minas, tá? Tem alguém me perguntando. Pois é, gente, é aí que tá, né? Aonde que eu vi essa construção somente com luminária japonesa? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas aí é aquela história. Poxa, se existe alguma coisa que está se usando, como os balões, será que não existe nada que dê o volume? Porque o que é bonito, na minha opinião, numa guirlanda orgânica? O volume. Eu adoro o volume. Eu acho o volume dos balões lindíssimos. Então eu pensei, poxa, será que não tem alguma coisa que dê o volume parecido com isso? E aí a gente acabou usando a luminária. Então é importante você sempre pensar na troca. Ah, tá bom, isso aqui dá pra fazer assim, mas será que não dá pra trocar por outra coisa? E aí eu acho isso legal, tá? Na verdade, eu amarrei a primeira luminária. Então, é porque eu não tenho uma luminária aqui, gente. Mas assim, a luminária, certo? Eu amarrei, eu fiz uma amarração na primeira. E depois eu fui só colocando as luminárias no fio. E eu fui puxando. É muito fácil de fazer, muito fácil. Fui puxando. E aí eu ia fazendo assim, e ela ia, vamos dizer assim, encaixeando, sabe? Ela ia se amoldando, por isso que ela ficou com aquele aspecto de orgânico. E eu não mexi em nada, eu não fiz bonitinho, eu fiz aleatório. A minha única preocupação foi tentar intercalar as cores na hora da montagem, mas se vocês olharem, vão ter partes que vão estar com as cores
iguais, porque eu não quis mexer, eu simplesmente coloquei do jeito que ela ficou, ficou, tá? Sim, Manu, é por causa disso que por causa disso que eu tive essa ideia de fazer uma mesa estendida, porque quando a gente fala de pocket, que a gente fala de mini, tudo isso dá essa concepção de mais barato. Agora, quando você fala que você vai usar uma mini table e um cenário para o teu filho, isso muda a percepção de valor do cliente. O cliente olha e fala, poxa, mas não é só uma mini table, é um cenário para o meu filho. E praticamente você vai ter o mesmo custo, mas você pode aumentar o seu preço por causa do approach que você usa e da percepção que você passa para o seu cliente. Isso daí é o mais legal. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta sobre a decoração robô? Depois, se você gostou, coloca lá o que você achou. A gente colocou tanto no Facebook quanto no Instagram essa decoração da mesa robô. Eu expliquei o conceito que eu usei em toda a mesa. Então, se você gostou, depois vai lá, comenta, curte, compartilha, porque compartilhando informação que a gente consegue elevar o nível do mercado. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Se ninguém tem perguntas, eu vou. O que eu acho mais interessante são propostas diferentes, não tem melhor e pior. Eu acho que cada proposta é de um jeito, né? Cada proposta é de um jeito. Claro, se você... São duas coisas diferentes. Eu, por exemplo, sempre usei muito gazélio. Eu não entendo nada da guirlanda orgânica, eu não sei fazer, eu não trabalho com balões, nunca trabalhei com balões. Então, assim, eu sempre usei gazélio, mas são propostas diferentes. Eu acho que depende do estilo da decoração que você vai usar. Obviamente, quando a gente fala de uma guirlanda orgânica, a gente está falando de um preenchimento visual muito maior. E isso pode ser muito interessante na hora de você vender, porque a pessoa olha e fala, não, mas é uma mega festa. E quando você trabalha só com gazélio, às vezes a pessoa pode olhar e falar, ah, mas é só gazélio. Então, isso depende muito de decoração para decoração. E é aquela história, né, gente? Até tá ali, modelo de negócio. Você tem que ter o seu modelo de negócio, você tem que ter a sua estrutura de festa. Quando você tem isso, as coisas ficam melhores de serem vendidas. E isso a maioria do mercado não tem, né? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, a pessoa tá chegando na 25 de março. Vai, Andressa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está com um grupo no Telegram chamado Decoradora Diamante. Nós vamos fazer uma maratona de aulas, onde a gente vai falar sobre diversos assuntos relacionados ao mercado de festas, a como você se tornar um decorador diferente, um decorador criativo, um decorador que consegue mostrar para o seu cliente que você tem um valor diferenciado. E tudo isso, a gente todo dia a gente está oferecendo aí conteúdos gratuitos através do Telegram. Se você quiser mais informações, vá até o link da nossa bio, depois eu vou deixar aqui. Quem quiser, manda um inbox para mim. Você deixa lá o seu nome e seu e-mail, você vai receber um e-mail com o link do grupo do Telegram, para que você, junto comigo, possa fazer aí um novo mercado de festas, né? Uma percepção diferente do mercado. Tati, qual o tamanho bom para montar um painel de fundo? Depende, Grazi. Aquele painel, para vocês terem uma ideia, ele tinha 3 metros. Então, eu usei ali as mesas mais ou menos 1 metro. O robô tinha mais ou menos 1 metro e sobrou ali 1 metro e pouquinho, ficou o robô, 1 metro as mini tables, e ali a guirlanda ficou em 50 centímetros, 60 centímetros. Então, essas foram as medidas que eu usei. Mas eu acredito que um painel menor do que 3 metros fica muito pequeno e muito aquém daquilo que você poderia oferecer de visual, ok? Como é o nome do cenário? Só o nome já é chique. Então, Lena, para falar a verdade, não tem ainda um nome. Eu estou chamando de mini table estendida, porque é justamente para que as pessoas percebam essa história de que a mini table não precisa ser tão mini assim, né? Mas ainda não tem um nome. Eu vi essa semana
como é que é? Decoração lateralizada, mas eu não sei se essa palavra existe ou não. Eu prefiro mini table estendida e vamos fazer um concurso para o nome da decoração, né? Quantos doces mais ou menos você usa em uma mini mesa? Depende, né? Lá foi cenográfico, então eu nem sei te falar. Na verdade, lá nós nem usamos doces, tá? Nós usamos o produto da nossa cliente. Então, o que a gente fez? Ela trabalha com personalizados, né? Caixinhas, latinhas para personalização. Então, a gente só usou isso, eu nem usei doces, ok? Bom, gente, é isso. Eu vou. Lembrando que se você quiser fazer parte desse grupo de decoradores que vão aí mudar o mercado de festas com mindset diferente, entre no nosso link da bio e participe. Se você não achar o link, manda uma mensagem para mim, que eu mando o link para você se cadastrar e participar da Maratona Decoradora Diamante. Eu tenho certeza que você não vai sair dessa maratona do jeito que você entrou. Então, eu conto com todo mundo lá. Hoje já tem conteúdo, assim que eu sair daqui, já vou colocar conteúdo novo no grupo. Então, eu te espero no grupo Decoradora Diamante, tá bom? É isso, gente. Até mais.